Olá, pessoal. Eu me chamo Emanuele Souza, sou bióloga, mestre em Biologia Animal e analista de projetos no Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM, e serei uma das instrutoras de vocês no curso online de Restauração Ecológica para Caatinga, que está sendo promovido, pelo Núcleo de Formação em Ciência e Tecnologia Ambiental do Nordeste, por meio do projeto de recuperação de áreas degradadas na Chapada do Araripe, que tem o apoio do GEF Terrestre e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio, entre outros parceiros. E hoje nós iniciamos o segundo módulo do curso, que é a Restauração Ecológica para Caatinga, conceitos e metodologias. Então, a primeira aula será justamente sobre alguns conceitos fundamentais, da restauração ecológica e o início das metodologias. Então, vamos a eles, Bem, primeiramente, trago aqui para vocês o conceito de restauração ecológica, dado pela Sociedade de Restauração Ecológica, que diz que restauração ecológica é o processo de assistência da recuperação de ecossistemas que têm sido degradados, danificados ou destruídos. Então, é justamente dar assistência, ajudar a recuperar ecossistemas que passaram por algum tipo de degradação. E ainda, é importante a gente ter em mente que a restauração ela serve para dar condições, dar caminhos para que esse sistema retorne a uma condição próxima ao estado que ela tinha antes dessa perturbação. Então, a gente vai auxiliar esse sistema de maneira que ele se recupere para uma condição semelhante à original, semelhante ao que ela tinha antes da perturbação. E é o que a gente fala muito hoje em dia, que a gente precisa recuperar as funções daquele sistema. Então, a gente não precisa recuperar ele de forma integral, É impossível a gente conseguir voltar, fazer com que a área volte ao que ela era antes da degradação, mas a gente precisa recuperar principalmente suas funções e estar num estado próximo do estado anterior à perturbação. Bom, mas tudo isso que a gente está falando aqui tem um embasamento científico, e é justamente essa ciência, a ecologia da restauração, que traz os conceitos, as teorias, os métodos que a gente vai estar aplicando na prática. O conceito da ecologia da restauração é que ela é a ciência que trata do desenvolvimento e da aplicação de teorias e modelos ecológicos à compreensão dos processos desenvolvidos na restauração de ecossistemas degradados, danificados ou destruídos. Ou seja, essa ciência ela vai trabalhar justamente para compreender esses processos, que acontecem durante a restauração, de áreas degradadas, e a desenvolver hipóteses e métodos que a gente possa testar e aplicar na prática, quando a gente estiver fazendo restauração. Então, a partir desse entendimento, desses estudos, é que a gente vai começar a avançar nessa prática. Então, essa ciência ela é muito importante para embasar toda e qualquer atividade de restauração ecológica. Então, uma área que sofreu perturbação, a gente considera que é uma área degradada. E aí, de onde vem? Por que existem áreas degradadas? A principal causa dessa degradação são as atividades humanas que vêm ocasionando a modificação da paisagem. Então, esse conceito de paisagem é muito importante a gente ter em mente, porque quando a gente pensa em restauração, a gente precisa não enxergar uma área degradada isoladamente, mas o contexto da paisagem. E esse contexto está muito ligado a essa conversão de hábitats causada por essas atividades essas atividades humanas. Então, para ilustrar isso, eu trouxe para vocês esse mapa, que também é fruto de um dos resultados do projeto de recuperação de áreas degradadas na Chapada do Araripe. Então, esse mapa é o mapa da Chapada do Araripe, no caso, são os limites da área de proteção ambiental, a Chapada do Araripe, a APA, que, como vocês podem ver, pega aqui o estado de Pernambuco, um pedaço do estado de Pernambuco, um pedaço do estado do Piauí e uma parte do estado do Ceará, também integrando a Floresta Nacional aqui dentro, a Floresta Nacional do Araripe. Essa paisagem, como vocês estão vendo, esse mapa está mostrando os tipos de uso e cobertura do solo em toda essa área. Então, cada cor vai representar um uso ou ocupação do solo diferente. Então, eu quero ilustrar para vocês, olha só como essa paisagem parece um mosaico, Ela é formada por várias cores. Essas cores, aqui, por exemplo, o verde escuro representa formações florestais, esse verde mais claro representa as formações savânicas, o amarelo representa pastagens, esse marronzinho aqui representa a agricultura,
os pontinhos vermelhos, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, são infraestruturas urbanas, ou seja, cidades mesmo. Então, você tem também pontos aqui de mineração, como vocês podem ver aqui na legenda, de outros usos também, né, de mosaico de agricultura e pecuária. Então, essa paisagem toda, que era uma paisagem natural, foi aos poucos sendo modificada por atividades humanas e hoje é um mosaico de diferentes tipos de uso, não só de cobertura natural, mas também de uso antrópico. Então, é isso que vai gerando essa modificação de paisagens e que a gente precisa ter em mente quando a gente vai fazer um planejamento, né, de restauração. Aqui tem mais um mapa que é resultado do nosso projeto, né, de restauração, de recuperação de áreas degradadas na Chapada do Araripe, que é o mapa de áreas degradadas da Chapada do Araripe. Nesse mapa, também a mesma delimitação que vocês tinham visto antes, esse mapa ele está mostrando esses pontinhos pretos, são as áreas que a gente considera áreas degradadas, a partir de um mapeamento que a gente realizou, identificando áreas que não tinham vegetação e que deveriam ter, no caso, são áreas que, por lei, né, deveriam estar vegetadas como áreas de preservação permanente, que vocês vão ver em mais detalhe um pouquinho mais para frente nesse curso, áreas de reserva legal, áreas dentro de unidades de conservação de proteção integral. Então, isso aqui compôs todo esses pontos pretos, que totalizam 28.253,5 hectares de áreas degradadas mapeadas. Então, aqui já está mostrando para vocês o quanto essas atividades humanas degradam, né, ou fazem essa modificação da paisagem, e onde estão essas demandas de restauração ecológica nesse território. Bem, mas para a gente avançar nesse conceito de restauração ecológica, a gente precisa voltar um pouquinho e entender como esses ambientes, né, como esses hábitats que estão sendo modificados, esses ecossistemas, funcionam. Porque a partir do entendimento do funcionamento deles é que a gente vai poder enxergar como a ciência da ecologia, da restauração, como eu falei inicialmente, ela busca entender as barreiras, a gente vai também a gente precisa entender como é que funciona esse sistema para poder encontrar essas barreiras e poder superá-las. Então, um dos conceitos principais que a gente precisa entender é o da sucessão ecológica. Aqui nessa ilustração, vocês veem que um ambiente florestal, ou um ambiente campestre, uma savana, uma caatinga, qualquer tipo de fitofisionomia, ela vai apresentar um certo tipo de organização. E essa organização pode ser observada, como nessa imagem, a partir de alguns estratos verticais que a gente está vendo aqui, como sempre um estrato mais baixo, tem algumas espécies que vão ocupar uma certa altura, diferente de outras espécies que vão alcançar alturas mais altas, ocupar esse outro nicho aqui, né, esse outro estrato. E aí, cada uma dessas espécies, desses grupos que ocupam essas diferentes alturas, elas têm funções diferentes na sucessão ecológica. E aí, a gente entende por sucessão ecológica, né? Quando a gente fala em sucessão, quer dizer que uma coisa vai sucedendo a outra, uma coisa vai substituindo a outra. Mas o que está sendo substituído aí? Eu trouxe esse conceito aqui de Rodrigues e Gandolfo, que diz que sucessão ela não é uma simples substituição de espécies ao longo do tempo, mas sim uma substituição de grupos ecológicos. E essa sucessão vai dar origem a essa organização que a gente está vendo aqui, mas aí explicando melhor como é que funciona essa sucessão, né? Quem são esses grupos ecológicos que estão se substituindo eventualmente? Aqui nessa imagem, vocês podem observar o que acontece quando uma paisagem natural vai se formando, né, a partir de uma área que não tinha nada, né? Quando não tinha nada, as primeiras plantas que chegam, né, para colonizar essa área são justamente as que a gente chama de colonizadoras, porque elas vão ser mais adaptadas a condições mais extremas de solo degradado. Então, as primeiras a chegarem nessa área degradada são essas colonizadoras, que vão dar condições, vão modificar, à medida que elas crescem, elas vão modificar as condições do solo, vão dar a possibilidade da chegada de outras espécies, que a gente chama de pioneiras, que também são plantas que aguentam, né, digamos assim, elas estão adaptadas para crescer em ambientes também com uma certa não muito favoráveis, né, com condições de incidência solar muito alta e talvez um solo também ainda não tão estabelecido para outras espécies mais exigentes. Então, elas vão lá começar a crescer ali também, ó, e são chamadas as plantas, o grupo ecológico das pioneiras. Esse grupo, né, é o segundo a chegar nessa sucessão. Em seguida, vai chegar o grupo das secundárias,
o das pioneiras, elas vão ter um crescimento rápido, normalmente vão também criar hábitats, estruturar condições para que as secundárias entrem em campo. Então, as secundárias elas vão iniciar seu crescimento também favorecido pelas pioneiras. Então, vocês estão vendo, cada grupo aqui está tendo uma função nessa sucessão. Cada um vai ajudando o outro a se desenvolver e cada uma tem seu tempo de atuação, digamos assim, nessa sucessão. E, por último, a gente tem aqui as plantas, as espécies, né, do grupo ecológico das climácicas, as clímax, que têm um crescimento mais lento, elas são mais exigentes com relação à incidência solar, elas precisam de ambientes com solo melhor, com menos incidência solar, com características que vão ser atribuídas a esse sistema à medida que as anteriores a ela foram crescendo. Então, em seguida, a gente tem aqui também um exemplo desse processo de sucessão acontecendo em uma área que já tinha um estabelecimento prévio, mas que sofreu algum tipo de perturbação local, como a abertura de uma clareira a partir da queda de uma árvore. Então, a gente chama isso de sucessão secundária, né? Porque é uma área que já tinha ali seu banco de sementes estabelecido, e a partir daí, essas condições novas que surgiram a partir dessa perturbação pontual vão também estimular que a sucessão ocorra, né? A partir surgindo aquele grupo que vai estar mais favorecido por aquela condição extrema, em seguida um segundo grupo, e assim por diante. Mas por que é importante a gente entender isso para a restauração ecológica? A gente precisa entender isso porque a gente vai conseguir entender qual é a função de cada espécie naquele sistema e tentar imitar essa sucessão ecológica quando a gente for fazer uma atividade de restauração ecológica. Então, aqui, só para ilustrar um pouco também como é o comportamento desses grupos ao longo do tempo na sucessão, a gente tem, nesse gráfico, no eixo de X aqui embaixo, né, o tempo de sucessão. Então, quanto mais para a direita aqui é mais tempo passando, e aqui, de baixo para cima, o número de espécies. Aqui a gente observa primeiro que a gente tem um número maior de espécies pioneiras no começo da sucessão, porque elas são uma das primeiras a chegarem, né, como a gente viu ali na imagem anterior. Então, elas são bastante abundantes no início, e aos poucos, como elas têm um ciclo de vida mais curto, elas vão saindo. E aí, no final, ficam poucas pioneiras, né? Ao mesmo tempo, a gente tem as secundárias que, no início da sucessão, elas são em números menores, e aos poucos elas vão ficando mais abundantes no sistema. Por quê? Porque as pioneiras já fizeram a parte delas lá para estruturar melhor o solo, as condições daquele sistema para que as secundárias pudessem se estabelecer. As secundárias já têm ciclos de vida um pouco maiores, e em seguida a gente tem as climácicas, que são bem poucas no início da sucessão, e aí ao longo do tempo, né, elas vão aumentando sua abundância naquele sistema. E é isso que a gente tem, essa configuração que a gente tem naturalmente. E aí o que a gente quer imitar na restauração ecológica é justamente essa configuração. Então, na hora de escolher as espécies que a gente vai utilizar na restauração, a gente tem que pensar um pouco em como elas vão se comportar nesse sistema. Então, esses conceitos, eles são importantes para a gente entender os grupos de espécies e que função elas têm, porque aí a gente vai poder discutir outra coisa, outro tipo de classificação que a gente tem também diretamente na restauração, que são os grupos de plantio. Esses grupos de plantio, que fique bem claro, eles não são a mesma coisa que aqueles grupos ecológicos que eu mostrei, mas eles são inspirados neles porque tem a ver com as funções dessas plantas. Então, o primeiro grupo que a gente vai mostrar aqui é o grupo de preenchimento, e o segundo grupo é o grupo de diversidade. Existem também outras classificações que trazem outros grupos, mas essas são as mais comumente utilizadas, pelo menos, e a definição é o seguinte: o grupo de preenchimento, ele é composto por espécies arbustivas e arbóreas nativas, de rápido crescimento e boa cobertura. Isso aqui está sublinhado, não é à toa, não, porque esse grupo, a principal característica dele é que ele vai preencher, ele vai cobrir aquela área com rapidez. E como é que ele faz para recobrir essa área? Ele precisa ter que características? Ele precisa crescer rapidamente e ter uma copa com cobertura boa. Então, essas plantas que estão encaixadas nesse grupo de preenchimento, normalmente são plantas com características de pioneiras, né? Embora que algumas pioneiras vão estar excluídas porque elas não são de boa cobertura, né? Tem pioneiras que vão ter uma copa mais rala, né? E aí elas não vão ser espécies de preenchimento. Também existem algumas secundárias que têm um crescimento rápido e com a cobertura boa, que vão poder estar se encaixando também nesse grupo de preenchimento.
Já no grupo de diversidade, é o oposto. O grupo de diversidade, ele é um grupo de crescimento lento e não promove uma boa cobertura. Então, são grupos que vão estar crescendo devagar ou que têm uma copa muito pequena, né? Assim, uma copa que não vai se alargar nos primeiros anos do plantio. Então, essa dinâmica entre esses dois grupos também vai ditar o que a gente vai, qual é o objetivo da gente naquela restauração e como a gente vai utilizar essas espécies desses dois grupos, né? Se a gente precisa recobrir rapidamente aquela área, porque ela realmente não tem um recobrimento ainda, talvez a gente precise investir nessas espécies de preenchimento para alcançar esse recobrimento mais rápido. Talvez a gente possa misturar os dois grupos, né, para conseguir um resultado melhor, ou talvez seja uma área que já tem um certo recobrimento e a gente só vai enriquecer aquela área com novas espécies que ainda não estão tão abundantes ali, e aí talvez, como aquela área já tem uma cobertura, a gente possa investir mais no grupo de diversidade, né, nas espécies do grupo de diversidade. Então, eu queria enfatizar para vocês como é importante a gente entender essa dinâmica para a tomada de decisão na escolha do método de restauração ecológica que a gente vai escolher, que a gente vai utilizar. Bem, ainda tentando entender como é que funciona o sistema para poder escolher os métodos, a gente precisa ter em mente que uma área ela também vai ter limitações. E essas limitações estão ligadas ao ao estado de conservação dessas áreas e também ao nível de perturbação que elas vão ter sofrido. No caso de uma área que está com um bom estado de conservação, isso quer dizer muito que ela não sofreu ainda um nível de perturbação muito alto. Mas ela também pode suportar um certo nível de perturbação a um ponto que ela consiga estar recuperando suas funções, né, e recuperando seu estado de conservação mesmo. Mas existe um limite que essa área consegue suportar com relação ao grau de perturbação que ela vai estar sofrendo. E a partir desse limite, ela já não consegue retornar. É o que a gente vai ver aqui nessa ilustração, nessa animaçãozinha que eu vou mostrar para vocês, que essa é uma área que está em um bom estado de conservação e, de repente, ela sofreu uma perturbação. Quando essa área sofre uma perturbação, está lá, afeta o estado de conservação dela, vai diminuir um pouco o estado de conservação, mas ainda não chegou no limiar, então essa área ainda está ok, ela está conseguindo manter suas funções ecológicas, né? Em outro momento, essa área sofre um novo nível de perturbação, que vocês estão vendo aqui, aumentando aqui no termômetro, né, do nível de perturbação, e novamente ela consegue se manter. Mais uma vez, aumentou o nível de perturbação, a área voltou a recuperar suas funções. Porém, aqui temos um limite, um limiar. E se ela sofrer uma perturbação acima desse limiar, o que vai acontecer? A área não consegue se recuperar. E aí é que entra a restauração ecológica, porque ela vai ser aquilo que a gente falou lá no início no conceito, vai ser a gente assistir aquela área, ajudar aquela área a se recuperar, porque ela já sofreu um nível de perturbação tão elevado que ela não está com essa capacidade tão aguçada, né, de voltar a ter suas funções. Então, para a gente entendendo como é que funciona a sucessão ecológica, como é que funciona esse limite que a área tem de se recuperar, a gente vai começar a entender que cada área ela vai ter seus atributos, né? Nem toda área vai ter o mesmo limite, nem toda área ela vai ter vai estar num nível de perturbação igual a outra. Então, para cada área a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí é que entra o diagnóstico ambiental da área. E esse diagnóstico ele funciona da mesma forma que quando a gente vai ao médico, quando a gente está com uma dor de barriga, algum sintoma, e a gente precisa entender o que está de errado com a gente para a gente poder achar a solução, achar o remédio e tratar. Então, no diagnóstico é a mesma coisa. A gente vai na área, a gente vai começar a entender quais são os sintomas que aquela área está apresentando a partir daquela degradação que ela sofreu. E aí, com esses sintomas, é que a gente vai conseguir entender qual é a solução, qual é o remédio que aquela área precisa, qual é o método, qual é a forma de restaurar aquela área. Então, é muito importante essa fase e a gente vai ter, nesse momento, que entender quais são os sintomas, como eu falei. Então, quais são os fatores de degradação, né? O que é que está causando a degradação daquela área? Entre alguns fatores de degradação que a gente pode citar, por exemplo, são a incidência de fogo, por exemplo. Então, isso é um fator de degradação que pode ser recorrente, e aí aquela área não está conseguindo se regenerar porque tem esse fator sempre presente. Então, esse é um sintoma que o nosso médico, né, estaria anotando lá no
no parecer lá do paciente. Ao mesmo tempo, a gente tem também, por exemplo, um fator de degradação que é biótico, né? É um ser vivo lá, um animal pastejante, seja gado, seja bode, seja algum outro tipo de animal, ou uma perturbação causada por seres humanos que vão lá na área sempre tirar madeira. Então, esses tipos de degradação também seriam mais um sintoma para essa área. E a incidência de espécies invasoras, como gramíneas que não estão, gramíneas exóticas invasoras que crescem mais rápido do que as plantas nativas e não conseguem, não dão espaço ou estrutura de forma que essas plantas mais jovens, né, que estão lá regenerando aquela área, não conseguem se desenvolver. Então, cada um desses sintomas, vocês estão vendo, são sintomas diferentes e cada um tem um tratamento diferente. Então, quando a gente elenca, né, quais são os fatores de degradação que a área tem, a gente consegue entender que sintomas ela tem e como é que eu vou atacar cada um desses sintomas para que ela fique curada, assim, né? Se regenere, né? Se recupere as suas funções.